Oração eficaz, a parte 3. O texto está em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era humano. Outra versão diz: Elias era homem semelhante a nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez ele orou. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Aleluia! Aqui nós temos um modelo, aqui nós temos o exemplo de uma oração eficaz. Quando você ora e o resultado acontece, você alcança aquilo que você declarou na sua oração. Então nós temos estudado sobre como orar com eficácia. Temos tomado como exemplo o profeta Elias, este homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, os mesmos fracassos que nós. E este homem, ele orava com eficácia. Ele orava com eficácia. A oração que Tiago refere, que Elias fez, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, 1. Olha a oração que Elias faz. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, rei de Israel: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Queridos, perceba que ele ora, e ele não diz: Deus, por favor, me atenda, por favor, me responda. Senhor, prove para o rei Acabe que eu sou teu servo, eu vou declarar algo e confirme, oh Jeová poderoso. Não. Ele chega para o rei e diz: olha, não haverá nem orvalho nem chuva, porque eu estou declarando. E eu estou declarando de um lugar, de uma posição. Eu estou declarando diante de Deus, da presença de Deus. Eu estou no lugar chamado presença de Deus, em cuja presença eu estou, diante de cuja face eu estou. A oração eficaz deste grande homem de Deus, desse profeta, se dá por 3 razões. A primeira, ele sabia quem ele era. Segundo lugar, ele sabia o lugar, a posição que ele ocupava diante de Deus. E terceiro, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quando você sabe quem você é, quando você sabe a posição que você ocupa diante de Deus, e quando você sabe quem é Deus, a sua oração é uma oração eficaz. Eu até aconselho a você, cuidado com o que você vai orar, porque vai acontecer. Se você souber quem você é, se você souber qual é a posição que você ocupa, o lugar que você ocupa, e se você souber quem é o Deus que você serve, você terá uma oração eficaz. O segredo da oração eficaz é saber quem somos, e o lugar que ocupamos, e o Deus que servimos. Como eu sei quem eu sou? Qual é a posição que eu ocupo? Nós já vimos isso em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. Olha o que o texto diz. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele apresenta aqui Jesus, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, e o soberano, o rei dos reis. Ele nos ama e nos libertou. Uma outra versão diz: e nos lavou e nos purificou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu, e nos estabeleceu, e nos formou, e nos fez reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto está dizendo que Jesus lavou a mim e a você,
Ele nos purificou de todos os nossos pecados, todos. Isso é importante para você ou não? Eu estou dizendo que não existe nenhum pecadinho sobre a sua vida. Aleluia. E Ele fez uma obra, Jesus fez uma obra, Ele constituiu você, Ele fez de você rei e sacerdote para servir a Deus. Esta é a obra de Jesus. A pergunta é: o Pai, Deus Pai, aceita esta obra de Jesus? Sim ou não? Sim. Se o Pai aceitou, se o Pai aceita, quando o Pai olha para você, Ele vê um pecador, um falido, um desgraçado, um bandido, um caco. É isso que Ele vê? Não. Ele vê um rei e um sacerdote. É assim que Ele nos vê. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. A palavra de Deus nos diz em Levítico que a vida está no sangue. Sangue é igual vida, vida é igual sangue. A Bíblia diz que Ele nos lavou, Ele nos banhou, Ele nos cobriu com o sangue dEle. Jesus nos cobriu com o sangue dEle. Quando você chega na presença de Deus, levanta as suas mãos para adorá-lo. Ele olha para você, Ele vê o quê? Ele vê o sangue de Cristo, Ele vê a vida de Cristo na sua vida. Ele não vê a sua vida, Ele vê a vida do Filho dEle em você. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas do Jordão, do Rio Jordão, depois de ser batizado, o Pai diz: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer, eu te amo, meu filho. Quando Ele olha para você, Ele vê a vida de Jesus em você. Ele olha para você, antes de você falar qualquer coisa, pedir qualquer coisa, Ele olha para você e diz: Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu tenho prazer em você. Aleluia, glória a Deus. Queridos, por que isso é importante em relação a uma oração? Já vimos nas mensagens anteriores. Existem cristãos que se prostram diante de Deus: Deus tem misericórdia, Deus perdoa a multidão de pecados, oh Deus, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Deus olha para você e diz: Que trem é esse? Que papo é esse? Que conversa é essa? Deus não sabe o que você está falando, porque Ele te vê como rei e sacerdote. Ele te vê como uma pessoa lavada e purificada no sangue do Filho dEle. Ele te vê justo, Ele te vê santo, Ele te vê perfeito, Ele te vê amado. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que eu e você podemos entrar com confiança, com ousadia, na sala do trono, no Santo dos Santos. Porque, queridos, nós não entramos na presença de Deus baseado nas nossas obras, no nosso desempenho, na nossa performance. Não, nós entramos lá por causa de Cristo Jesus, baseados na obra de Cristo Jesus. É assim que nós entramos. Então esse texto de Apocalipse está dizendo que quem nós somos e o lugar que nós ocupamos. E pela primeira vez eu quero fazer aqui uma divisão, eu quero explicar. Sacerdote é aquele que assiste ante a presença de Deus, aquele que habita diante da presença de Deus. E rei é aquele que governa as obras de Deus. O sacerdote é aquele que entra no santíssimo lugar, que assiste ante a presença de Deus. Nós somos sacerdotes. Qual é o lugar que nós ocupamos? Presença de Deus. O mesmo lugar que o profeta Elias disse para Acabe que ocupava. Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Esse mesmo lugar, este mesmo status, este mesmo nível, esta mesma posição, esta mesma glória, presença de Deus, diante da face de Deus, sacerdotes. E como reis, nós governamos, administramos tudo que Deus criou. Aleluia.
Glória a Deus. Queridos, precisamos entender isso. Então, o sacerdote ocupa o lugar, a posição. Vamos dar uma olhadinha, Êxodo capítulo 28, versículo 1, sobre o sacerdócio. Êxodo 28, 1. Deus conversando com Moisés, ele diz: Moisés, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Versículo 41. 28, 41. Olha o que diz ali. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Veja esse versículo na atualizada, por gentileza. E vestirás com eles Arão teu irmão e também os seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Para administrarem o sacerdócio. Separe-os, unja-os, consagra-os, lava-os, enxágua-os, esfrega-os, e depois eles poderão entrar na minha presença. Posição. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 28. 1 Samuel 1, 28. Olha que texto impressionante. Por isso agora eu dedico ao Senhor, Ana falando, desse grande homem. Por toda a sua vida seria dedicado ao Senhor. Por toda a sua vida. Agora dê uma olhadinha no texto de 1 Samuel capítulo 2, no versículo 28. Dedicado ao Senhor, separado ao Senhor. O texto está dizendo: escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, falando para Eli, o sacerdote, para ser o meu sacerdote. Queridos, somos escolhidos para sermos sacerdotes. E o sacerdote faz o quê? Para subir ao meu altar. Para subir ao meu altar. Para queimar incenso. E para usar um colete sacerdotal na minha presença. Para usar um traje, uma estola sacerdotal. Aqui nós encontramos a instituição do sacerdócio. O que o sacerdote faz? Ele é escolhido, santificado, para entrar na presença do Senhor, para queimar incenso. E ele tem sobre si uma estola, uma roupa sacerdotal. Aqui nós encontramos o ofício sacerdotal. Agora, queridos, somos reis e sacerdotes. Todos os cristãos estão reinando hoje sobre a terra, sim ou não? Não. Todos os cristãos estão sacerdotando, não existe essa palavra, ok? Estão sacerdotando sobre a terra? Não. Não. A grande dificuldade hoje, na igreja, é que a pessoa, ela entrega a vida a Jesus, ela crê no perdão dos pecados, ela crê na vida eterna, e só. A graça é a graça salvadora, e só. E depois, ela segue a sua vida sobre a terra, subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. Sofrendo, gemendo, se esfolando. Vive esta vida de pesar, de angústia. Então são cristãos que não reinam. São sacerdotes que não queimam incenso. Por quê? Por ignorar, por desconhecer quem nós somos. Qual foi a obra de Jesus? A obra de Jesus foi nos constituir, nos transformar, nos fazer em reis e sacerdotes. Primeiro ponto, reis que não reinam. Reis que não reinam. Lucas, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11, esta história fantástica, essa história fabulosa, intitulada O Filho Pródigo.
o filho pródigo. Eu quero ler bem rapidinho. Normalmente eu gosto de ler a Bíblia bem pausadamente, mas como são bastante versículos, eu quero ler rapidamente. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar, de apacentar porcos. Este rapaz desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si. Todo crente precisa ter um tombo na vida. Precisa cair em si. Não cair em pecado, não cair nisso, cair em si. Sabe aquela autodescoberta assim? O que eu estou fazendo da minha vida? Caindo em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou vivendo do jeito que estou vivendo? Por que eu estou fingindo doença? Por que eu estou fingindo isso? Por que eu estou fingindo miséria? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu não sorrio? Por que eu não abraço? Por que eu não me relaciono? Por que eu não desfruto da vida? Por que eu estou empobrecendo a minha vida? Aleluia. Por que eu vivo amargurado? Por que eu vivo estressado? Por que eu vivo ouriçado? Por que eu vivo... Dê o adjetivo que você quiser aí. Por quê? A vida é feita de um bem inestimável, só que ele não é reciclável. Esse bem chama-se tempo. Não vale a pena você passar a manhã toda na cama dizendo: eu estou com depressão. Não vale a pena. Eu estou chateado com o Pio, não vou mais na igreja, vou ficar... Não vale a pena. Caindo em si. Sabe quando você fecha a porta do banheiro, chega no espelho, olha para você e conversa com você? Diz: camarada, o que você está fazendo da sua vida? Você está gastando os seus dias para viver isso que você está vivendo? É isso que você chama de vida? Foi o que o rapaz fez. Caindo em si. Ele conversou consigo mesmo. Olha o que diz lá o texto. Caindo em si, ele disse consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como se eu fosse um dos teus escravos, dos teus empregados. E ele não só caiu em si, conversou consigo, mas ele teve atitudes, ele agiu. E a seguir, levantando-se, foi. Porque tem gente que no começo do ano faz plano, faz projetos, depois joga na gaveta e não executa. Ele executou o plano. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, aleluia, que pai tremendo, hein? Cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou o seu filho, beijou o seu filho. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos seus escravos: depressa tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo
o bezerro cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa, uma grande festa, vamos alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, na sala da justiça, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou à tardinha, com a foice sobre as costas, ouviu a música e a dança na casa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O que passa? O que há? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria e disse: vou me alegrar com meu irmão, porque ele estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. O filho mais velho, aquele que já tem o nome escrito no livro da vida, aquele que já está na igreja, ficou irado porque alguém estava se salvando. Oh Deus! E não quis entrar na festa. Então o pai saiu da festa, foi falar com o filho, instou com ele, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: pai, eu queria ter essa conversa contigo há muito tempo, vou aproveitar agora. Olha pai, como eu te vejo. Todos estes anos tenho trabalhado como um rei. Como que o filho se via? Como o filho se via como um? Tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste, nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este meu irmão, este teu filho, não é mais meu irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Queridos, um pai tinha 2 filhos. Os 2 viveram ao menos 30 anos na casa do pai. Porque quando o filho mais novo pede a fazenda, pela lei da época, ele tinha que ter pelo menos 30 anos. Eles viveram 30 anos na casa do pai. O filho mais velho, mais que 30 anos. Eles viveram uma vida confortável, cheia de provisão, cheia de proteção. Esse texto diz que na casa do pai tem pão com fartura, tem roupa nova, tem anel, tem sapato novo, tem bezerro cevado. Esse texto diz que na casa do pai tem cabritos, tem ovelhas, tem música, tem músicos, tem dança, tem alegria, tem amigos. Uma casa muito bem estruturada. Mesmo em meio a uma crise global, a casa do pai não foi afetada. Ele tinha comida em abundância. Casa do pai. Sabemos que o pai aqui representa Deus. O pai dessa parábola é Deus. E que os 2 filhos aqui representam eu e você, somos nós. Esse texto está dizendo que Deus tem 2 grupos de filhos. Filhos com estes perfis de conduta, de comportamento. É isso que o texto está dizendo. Os filhos tinham acesso à presença do pai? Eles podiam falar com o pai? Sim ou não? Sim. Então os filhos eram sacerdotes, tinham acesso ao pai. Os filhos tinham autoridade sobre tudo que o pai possuía. Sim ou não?
Sim, então os filhos eram reis. Os dois eram reis e sacerdotes. Tinham acesso ao pai e tinham autoridade sobre os bens do pai, na casa do pai. O texto de Apocalipse diz que Jesus nos lavou em seu precioso sangue e nos constituiu em reis e sacerdotes. A questão é que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Eu não sou rei para reinar a minha própria causa, para reinar para mim mesmo. Eu não sou sacerdote para queimar incenso. E você sabe que incenso é composto por louvor, adoração, ação de graças, petição, súplica e intercessão. Isto é adoração, aliás, oração. Isto é incenso. Incenso é igual a oração. Oração é igual a incenso. Nós fomos lavados no sangue de Cristo para Deus, para sermos sacerdotes para Deus. Muitos cristãos adotaram o comportamento de um desses dois filhos. O que os dois filhos tinham em comum? Os dois são reis que não reinam. O mais novo quis reinar em uma carreira solo. O mais novo quis reinar sozinho. O mais novo quis reinar longe da casa do pai, longe dos olhos do pai. O mais velho quis reinar por mérito. Eu vou fazer isso. Eu vou provar para o meu pai que eu sou bom e ele vai ter que me abençoar. Obras, méritos. Os dois queriam reinar independentemente do pai. Reis que não reinam. Vamos ver o comportamento do filho mais novo. Segundo pensamento, decisão de partir. Ele tomou uma decisão de partir. O texto diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, e ele repartiu os bens. O filho mais novo sabia que era filho, sim ou não? Sim, porque ele chama o pai de pai. Ele sabia que era filho. Ele chega para o pai e diz: Papai. Ele sabia que era herdeiro, sim ou não? Sim, por quê? Ele diz: dá-me a parte da fazenda, dos bens que me pertencem, eu sou herdeiro. Ele queria reinar onde e como ele bem entendesse. O versículo diz: passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, desregradamente. O filho mais novo, ele queria reinar sem horário para chegar, sem horário para sair. Para ele reinar, era não ter que prestar contas. Para ele reinar, era não ter que usar agenda. Para ele reinar, era fazer o que ele bem entendesse no dia que ele bem entendesse, da maneira que ele bem entendesse. Para o filho mais novo, reinar não era mais planejar a vida, programar a vida, agendar a vida. Ele queria reinar independentemente do pai. Eu quero fazer novo, eu sou uma nova geração, eu quero fazer diferente, eu quero fazer do meu jeito, aleluia, oh glória. Era assim que ele queria. E aí ele parte para uma terra longínqua. Mas o segundo filho, ele teve a decisão de ficar. Uma decisão de partir e outra decisão de ficar. O filho mais velho, embora sendo mais velho, não tinha maturidade. Mesmo sendo filho e herdeiro,
Ele pensava que precisava trabalhar para receber algo do pai. Ele não pensava como rei, ele pensava como escravo. Olha o que diz o versículo 29 de Lucas 15. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, papai, todos estes anos tenho trabalhado como Como é que ele se via? Ele se via como rei ou como escravo? Queridos, esse texto diz que Deus Pai tem filhos com esses dois perfis. Filhos que acham que pode viver a vida cristã do jeito que ele acha que pode viver. Não, eu vivo do meu jeito. Eu posso partir. Eu não preciso frequentar os cultos. Eu não preciso estar em grupo familiar. Eu posso pegar a minha esposa, o meu filhinho, fazer o meu cultinho no meu quartinho, no meu cantinho, com a musiquinha, com a minha bibliazinha, com o meu Jesusinho, canguinho. Acha que pode determinar como é que ele vai viver a vida dele, cristã. Estar num grupo e ter um apacentador e ter um líder? Não, eu não preciso disso. Mas o filho mais velho fica, mas é imaturo, piapançudo. Piapançudo, fica em casa, se vendo como escravo. Eu estou aqui na casa do meu pai, mas eu sou um escravo. Há tanto tempo te sirvo como um escravo. Esse grupo de filhos acha que o pai somente lhes dará aquilo que eles conquistarem com suor e com muito empenho. Mérito é o conceito que governa a mente desses filhos. Eu preciso fazer por merecer. Senão meu pai não vai me dar nada. Há tanto tempo te sirvo. Aos olhos dele, ele merecia e o pai nunca reconheceu o seu desempenho. Nunca me ofereceu um cabrito. Vamos ver de novo o versículo 29. Mas ele respondeu ao pai: olha, papai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste. O Senhor nunca me deu um cabritinho sequer no meio desses milhares de cabritos para eu festejar com os meus amigos. O Senhor nunca reconheceu o meu suor, o Senhor nunca reconheceu o meu desempenho, o Senhor nunca reconheceu as minhas obras, o Senhor nunca me deu. Quantos cristãos estão à procura da chave que abre a despensa dos céus? Vocês me conhecem, deixa eu brincar um pouco com você. Se eu programar para quarta-feira um culto, o culto da vitória, aleluia. E nesse culto da vitória, eu vou dar a chave que abre os celeiros dos céus, aleluia. Vai ter alguém aqui ou vai estar vazio a igreja? Cheio, empilhado assim. E ainda se eu fizer uma chavinha desse tamanho e vender por 5.000 reais, você acha que tem alguém que vai comprar? Claro, por que vai comprar? Porque é burro. E vai comprar. 5 conto uma chavinha para você abrir as janelas dos céus. Mas, eu estou brincando com você, mas querido, mas não é porque é burro não. É porque nós cristãos temos um anelo, temos um desejo de servir mais a Deus, de sermos mais íntimos de Deus, de descobrirmos os mistérios do reino, de viver uma vida cristã abundante. É isso que nós queremos, não é verdade? É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Existem alguns espertalhões aí, e que diz o seguinte: você vai ter o cabrito que você quer,
Mas você vai ter que fazer 7 quartas-feiras, aleluia, uma campanha, aí Deus vai lhe dar. E aí todos os filhos mais velhos, que acham que só vai conquistar o pai pelo desempenho, há tanto tempo te sirvo, vem fazer campanha, vem fazer a corrente, 7 sextas-feiras da cabeçada no pé da cruz, e sai todo mundo com um galo na testa de tanto dar cabeçada na cruz, porque eu quero servir a Deus, eu quero receber algo de Deus. Exemplos de há tanto tempo de sirvo, então são campanhas, correntes, ofertas especiais, sacrifícios, jejum, subir na montanha de madrugada para orar, aí Deus vai nos abençoar. Há tanto tempo de sirvo, Senhor. É o pensamento desse grupo tipificado, representado pelo filho mais velho. Deus, há tanto tempo te sirvo e o Senhor nunca me deu, Deus. O Senhor nunca me deu meu esposo, a minha esposa. O Senhor nunca me deu um salário melhor. O Senhor nunca me deu plena paz, plena felicidade. O Senhor nunca me deu vitória sobre o álcool, sobre as drogas, sobre o cigarro, sobre a pornografia, sobre a mentira, sobre o orgulho. O Senhor nunca me deu a vitória sobre o medo, Deus. Há tanto tempo te sirvo e o Senhor nunca me deu. Você pode imaginar o pai olhando a casa, a música, a festa, a dança, e agora conversando no quintal, no pátio da casa, com o filho mais velho. Ele olhava lá e disse: filho, do que você está me acusando? Eu nunca te dei o quê? Pai, você nunca me deu. Você nunca me deu. Agora esse teu filho safado, que gastou os teus bens com meretrizes, o Senhor dá o bezerro cevado para ele. Pai, o Senhor não é justo. Pai, o Senhor não é reto. O pai põe a mão na cabeça e diz: mas do que você está me acusando? Não vou na igreja. Já dizimei, já ofertei, o milagre não aconteceu, não vou mais. Do que você está me acusando? Você pode imaginar entre aspas aqui, o susto do pai, ao mesmo tempo uma punhalada, uma tristeza. O pai dizendo: filho, o que é que você está dizendo? Porque existe um grupo de pessoas que estão na igreja por obrigação, vêm aos cultos por obrigação, dizimam por obrigação, por peso. Se eu não trouxer o meu dízimo, Deus vai pesar a mão. Não, querido, você traz o seu dízimo por amor e por fidelidade a Deus, por gratidão a Deus. Você vem ao culto porque você é sacerdote, e juntamente com demais sacerdotes, você queima incenso na presença de Deus, adoração, louvor, ação de graças, súplica, petição, intercessão, é isso que fazemos. Aleluia. Esses filhos, mesmo sendo reis, enxergam Deus como um pai exigente e tentam satisfazer esse pai. Esses filhos não enxergam o privilégio de ter Deus como pai, não entendem que somente reinarão a partir de um relacionamento com este supremo rei, que é Deus. Nunca me deste, foi a acusação do filho. Como é que o pai poderia dar um cabrito ao seu filho, se tudo o que o pai possuía também era do filho? Como que o pai poderia dar? Olha o que diz o versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. O cabrito é seu, o bezerro cevado é seu, o pão é seu, a dança é sua, tudo é seu. Filho, você está esperando que eu dê aquilo que é seu? Como Deus Pai lhe dará saúde, se a saúde já é sua?
Como é que Ele vai prosperar você, se a prosperidade já é sua? Como é que Ele vai dar alegria a você, se a alegria já é sua? Como Ele vai dar ousadia para você, se a ousadia já é sua? Como é que Ele vai dar felicidade a você, se a felicidade já é sua? Como é que Ele vai dar vitória sobre o pecado, se a vitória já é sua? Aleluia. A oração eficaz, a oração que produz resultados, é a oração feita por sacerdotes e reis. O rei declara: o pão é meu. O rei declara: o cabrito é meu. O rei declara: o bezerro cevado é meu. A saúde é minha, a alegria é minha, a prosperidade é minha, a felicidade é minha, a paz da minha casa é minha, esse contrato da minha empresa é meu, essa vitória é minha. É assim que o rei governa. Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é vítima. Para a pessoa que está do outro lado, para não ficar com inveja: você é rei e sacerdote, ou rainha e sacerdotisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus! Queridos, os sacerdotes eles ministram a Deus, em cuja face eu estou, em cuja presença eu estou, e o rei governa. E o rei governa. Reis esperando que o rei supremo, o rei dos reis, dê a ele um cabrito. Ele diz: eu nunca vou te dar um cabrito, o cabrito é seu. Eu nunca vou te dar saúde, a saúde é sua. Eu nunca vou te dar paz, a paz é sua. Eu nunca vou te dar felicidade, a felicidade é sua. Eu nunca vou te dar prosperidade, a prosperidade é sua. Eu nunca vou te dar sabedoria, a sabedoria é sua. Eu nunca vou te dar poder, o poder é seu. Eu nunca vou te dar governo, o governo é seu. Eu nunca vou fazer de você um êxito, você já é exitoso. Aleluia. Diga comigo assim: eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Aleluia. Ouça isso, ouça isso. Se você pudesse ver, deixa eu repetir. Se você pudesse ver, no mundo espiritual, a 5, 6 metros acima da sua cabeça, a batalha. Quando você diz eu sou um sucesso, você não imagina. Você não imagina. A primeira seta que entrou na sua cabeça foi os fracassos do seu passado. Sim ou não? Como que eu vou dizer que eu sou um sucesso? Olha o meu fracasso no passado. Pio, isso é autoajuda. Autoajuda conversa. Isso não é autoajuda, isso é Deus ajuda. Isso é toda ajuda. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Olha o que diz aqui: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. O seu divino poder não nos dará, já nos deu tudo o que necessitamos para a vida. O texto diz: o seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida. O Pai está dizendo: filho, tudo que é meu é seu, o meu poder é seu, a minha autoridade é sua, o meu governo é seu. Assuma isto e viva nesse estado, viva nesse padrão, viva nesse nível, viva nessa glória. Aleluia! Aleluia! O poder de Deus já nos deu tudo. O seu divino poder já nos deu tudo.
ore com eficácia, ore como o profeta Elias orou. Eu não temerei mal algum, aleluia. Eu caminharei por caminhos planos, eu subirei com asas como águia. A palavra de Deus está junto da tua boca, ela está no coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ele não vai te dar a vitória, Ele te deu a palavra da vitória. A hora que você libera a palavra da vitória, solta a palavra da vitória, os céus se mobilizam a seu favor, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, olha que texto impressionante. Mateus 16, 19. Jesus está dizendo: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto está dizendo que você tem poder de influenciar os céus. Esse texto está dizendo que você tem autoridade para influenciar os céus. O que você ligar aqui, será ligado lá. O que você soltar aqui, desligar aqui, será desligado lá. O que você amarrar aqui, será amarrado lá. Você diz: eu amarro a enfermidade, eu amarro a calúnia, eu amarro o fracasso, eu amarro a derrota, eu amarro o medo, eu amarro a angústia, eu amarro a doença, em nome de Jesus Cristo, e será amarrado lá, aleluia, aleluia. Você diz: eu solto, eu desato, eu libero a saúde, eu libero a paz, eu libero a alegria, eu libero a bênção, eu libero a amizade, eu libero a prosperidade, eu libero o avanço, eu libero a conquista. E quando você libera aqui, é liberado nos céus. Aleluia. Eu e você não somos vítimas, Ele nos deu autoridade. Somos reis e sacerdotes. Não somos vítimas, as circunstâncias não nos levam, somos nós quem regemos, somos nós quem reinamos sobre as circunstâncias. Você pode chegar para o vento e dizer: vento, cessa-te, mar, aquieta-te, e haverá uma grande bonança na sua vida, porque esta é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se Deus permitir, eu prego a semana que vem. A melhor mensagem que eu já preguei vai ser semana que vem. O Espírito Santo está me falando aqui. Muitos acordam pela madrugada com pensamentos, insegurança, medo, angústia, e fica ali virando para lá e para cá na cama. Ei. Onde já se viu uma coisa dessas? Você acordar de madrugada com pensamentos de fracasso, medo, morte, falência, escassez. Ei! Não, você não. Os membros da comunhão cristã, não. Você já sabe demais. Aleluia. Nós já sabemos demais para cairmos nessas ciladazinhas do inferno. A palavra de Deus, ela está dizendo: todas as minhas coisas são tuas. Querido, se eu vivo em necessidade, quem está mentindo? Eu ou a palavra de Deus? Se eu estou passando por fracassos e derrotas, quem está mentindo? Eu ou Deus? Eu. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Queridos, o fato de não estarmos vivendo o que a Bíblia diz, somos nós os mentirosos. Em alguns momentos é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade, sabia? Quando trouxeram a túnica de José, aquela túnica de várias cores, cheia de sangue, entregaram para Jacó. Papai, nós achamos essa roupa aqui, de quem que é? É de José.
Olha o que Jacó diz: certamente uma besta fera estraçalhou o meu filho. Pegou aquela túnica e chorou, chorou, chorou. Os irmãos de José não disseram para Jacó que uma besta fera havia dilacerado, comido José. Quem imaginou isso foi Jacó. E ele acreditou nessa mentira por anos. Ele tinha certeza, mas não era verdade. Você sabia que nem todas as suas certezas são verdades? Quando chegaram, anos depois, do Egito, disseram: papai, sabe o teu filho Jacó? Sabe o teu filho José? Sim, ele está vivo. Ele é o homem mais poderoso do Egito. Ele é o governador do Egito. Ah, mentira, não vou acreditar nessa conversa. Não é verdade. Não, uma besta fera comeu ele. Não comeu, pai. A gente vendeu ele como escravo e tal. Ele entrou no Egito como um escravo. Com 17, 18 anos. E agora ele é o segundo no trono da maior nação do mundo. Jacó não acreditou. Eu gosto desse negócio de Deus, porque Deus faz algumas coisas, Ele coloca algumas propostas, ou você crê e avança, ou você faz xixi nas calças e para. Não tem meio termo. Não é? Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que a palavra está dizendo. O filho mais velho, mesmo vendo que o seu irmão mais novo havia recebido a herança, e ele também recebeu no mesmo dia, mas ele se comportava como um escravo, sem direito e desprovido de tudo. Queridos, há aqui uma luta entre o que a palavra de Deus fala e o que as nossas experiências vividas no dia a dia falam. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que uma vez por ano, Deus me dá uma vitóriazinha em Cristo. Mas graças a Deus o quê? Graças a Deus que sempre, sempre, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Aleluia! E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância da derrota, da desgraça, da morte, do conhecimento de Cristo, epignosis, da revelação de quem é Cristo Jesus. Mas graças a Deus que Ele nos conduz sempre em vitórias. Temos a forte tendência de aceitar as derrotas, os embates, e não aceitarmos a palavra de Deus, as vitórias que a palavra de Deus está prometendo. O que devemos entender sobre oração é que somos sacerdotes, ministramos a Deus, somos reis, governamos sobre tudo o que Deus, nosso Pai, possui. A oração eficaz é a oração da fé. Orar com fé é orar a palavra, crendo na palavra. Não orar os nossos sentimentos, não olhar para o processo, olhar para o que a promessa de Deus está apontando. Quando a palavra de Deus diz: você é um sucesso. Primeiro você olha no passado e diz: não, eu sou um fracasso. Aí você olha no presente e diz: o que eu tenho que fazer esse ano ainda? Não tem como ser um sucesso. Tire o seu olhar do problema. Olhe para a palavra. Ore para aquilo que Deus está prometendo. E vai declarando a palavra. Se converta à palavra. Se sujeite à palavra. Creia na
palavra. A palavra diz: filho, filha, tudo que é meu é seu. Filho, filha, tudo que é meu é seu. A palavra diz: filho, filha, tudo que é meu é seu. A palavra de Deus está dizendo: filho, filha, tudo que é meu é seu. A vitória é sua, a conquista é sua, a abundância é sua. Aleluia. Ele faz mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos participar da ceia. Eu quero convidar você a ficar em pé. Esse texto diz que quando o filho mais novo, o chamado filho pródigo, ele volta. Esse texto fala que quando o filho volta para a casa do pai, o pai da varanda, da casa, da fazenda, vê lá na porteira o filho vindo. E Jesus, ele diz que o pai, levantando-se, correu ao encontro do filho. Algumas pessoas mais velhas estavam ouvindo Jesus narrar essa parábola. Sabe o que essas pessoas fizeram? Não, isso não é verdade. Especialmente naqueles dias, nunca, jamais, um pai iria onde o filho estava. Nunca. Sempre era assim: filho, vem aqui. O pai nunca ia onde o filho estava. E quando Jesus diz que o pai sai correndo e vai encontrar com o filho, o nosso pai, ele corre ao nosso encontro. Jesus diz, o pai lançando-se sobre o pescoço do filho, abraçou, beijou. E o filho começa a dizer: pai, eu não sou digno, pai, eu quero ser um empregado, pai. É como se o pai colocasse a mão sobre a boca do filho e disse: quieto, quieto, quieto. É o seguinte, disse para um dos empregados: trazei depressa a melhor túnica. Em português a gente não consegue ler, mas no grego a palavra túnica significa estola real e estola sacerdotal. No grego o pai está dizendo: ei, eu estou recebendo você como rei e como sacerdote na minha casa. Coloque a sandália, coloque o sapato nos pés. Quem é que andava descalço naqueles dias, naquela cultura? Os escravos. E ele estava dizendo: filho, calce o sapato, porque você não vai ser escravo do fracasso, você não vai ser escravo da doença, você não vai ser escravo do medo, você não vai ser escravo do desprezo, você não vai ser escravo da insegurança, você é rei. Aleluia, aleluia. Coloque um anel na mão. Que anel? O anel que ele havia empenhorado, o anel que ele havia trocado por algumas coisas lá, talvez por comida. Traga o anel. Papai, mas o anel você vai selar contratos, você vai selar negócios, você vai estabelecer o meu governo, você vai estabelecer a minha autoridade. Você tem um anel na mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele filho tinha duas opções: aceitar ou rejeitar. O que você está ouvindo hoje, você tem duas opções: de receber, de aceitar ou de rejeitar. Ao pegar nas suas mãos este pão e esse cálice,
Eu gostaria que você entendesse que você é rei e sacerdote por causa da obra de Cristo, por causa da entrega de Cristo naquela cruz, por causa do sangue derramado, o corpo quebrado. Ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede em poder compartilhar a Tua palavra a um auditório tão seleto, a um público tão especial. Compartilhar a Tua palavra com reis e sacerdotes. Pai, ao tomarmos em nossas mãos esses elementos, o pão e o cálice, o fazemos com alegria, o fazemos com gratidão, o fazemos com reverência diante do Senhor, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Queremos viver como reis e sacerdotes. Queremos fazer valer a pena o que Jesus padeceu por nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero lembrar a você que o cálice é descartável. Você poderá depositar nos lixos depois, na saída. Venha 2, 3 ou mais pessoas. Pegue o pão, pegue o cálice. Faça uma oração de gratidão e participe com alegria em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Tu és bom quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tu és luz quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. És a paz quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Tu és mais do que eu possa expressar. És Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixo tudo para trás. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim.
teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, pra sempre.